Olá, boa tarde. Como é bom estarmos juntos aqui mais uma vez, estudando essa carta linda que o apóstolo João, nosso amigo João, deixou para nós. Hoje nós vamos estar tratando de um assunto que é a nossa liberdade que Deus nos deu para tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas e a consciência que deriva disso. E eu queria convidar você então, nós vamos estar encerrando o capítulo 3, que você vá lá no capítulo 3, no verso 19. Vamos ler até o final do capítulo, até o verso 24. Diz assim: Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Algumas versões falam quando a nossa consciência nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha que coisa importante. Deus nos dá, independente de todas as coisas, mas particularmente Ele nos dá quando a gente obedece aos seus mandamentos. E Ele continua falando aqui no verso 23. E este é o seu mandamento. Olha, bota no singular, é o mandamento, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. É uma ordenança, o amor é uma ordenança. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem neles, e Ele neles. Desse modo, sabemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Cada palavra linda, maravilhosa. Deixa eu falar algumas coisas aqui, irmãos, que eu já falei nos vídeos anteriores dessa série de Ser Cristão, dessa playlist de Ser Cristão, que estão todos aí no nosso canal. Convido você a assistir de novo, compartilhar. É importante que mais e mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus para que possa atingir maior número de pessoas, né? Mas olha só, nós falamos que aqui nós estamos por volta do ano, quase do ano 100 da nossa era, 90 e poucos. João é o último dos apóstolos. O seu irmão Tiago foi o primeiro a morrer, né? Foi morto, assassinado por ordem de Herodes Agripa. E depois nós vamos, ao longo da história, a história nos conta, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo tinham sido assassinados por ordens do imperador Nero, que depois será assassinado pela própria guarda que o protegia, a guarda pretoriana. E Roma passa por uma convulsão tremenda, até que um soldado, um general chamado Vespasiano, vai assumir o poder e será o imperador de Roma, e aí começa a dinastia dos Flávios. Ele morre, em seguida seu filho Tito, que vai construir o Coliseu, que vai dar ordens para construir o Coliseu, né? Que começou lá com seu pai, que foi o imperador, foi o general, que ordenou a destruição do templo de Jerusalém, que escravizou o povo judeu e levou para Roma. Depois Tito morre, o seu irmão Domiciano assume o poder, e Domiciano se torna quase um tipo de anticristo, numa perseguição implacável aos cristãos, e nessa perseguição o próprio apóstolo João é feito prisioneiro, enviado à ilha de Patmos, onde ele vai ter as visões do Apocalipse. Domiciano é morto e João é liberto da ilha de Patmos e vai para Éfeso, onde ele vai passar os últimos anos da sua vida e vai escrever essa carta. Tenta imaginar, não tem mais ninguém na face da terra que tenha convivido com Jesus. Ele é o último, ele é a última testemunha, o último dos apóstolos. E ele escreve essa carta no meio de muitas heresias terríveis que estavam surgindo na igreja, que poderiam destruir a fé cristã. Então é uma carta de defesa da fé. E João está trazendo para nós duas realidades que, para muitos cristãos, e principalmente nos cristãos atuais, tem se tornado uma realidade de difícil compreensão, que é o amor, a capacidade que nós devemos, a ordenança que ele está falando, que nós devemos amar, como está sendo difícil para os cristãos, e conhecer a Deus. Como é que nós conhecemos a Deus? Por meio da sua palavra.
Duas coisas que eram para acontecer naturalmente têm se tornado cada vez mais difíceis, né? E todos os problemas humanos, sejam de cristãos ou de não cristãos, derivam desse fracasso, da incapacidade que o ser humano tem de amar o seu próximo e da sua incapacidade de conhecer a Deus por meio da sua palavra. Isso resulta toda a estupidez, toda a mesquinhez, né, que que norteia a sociedade humana. Compreender essas duas realidades, que nós devemos amar o próximo e conhecer a Deus por meio da sua palavra. João declara para nós desde o início que essas realidades são inseparáveis, elas são viscerais, elas estão interligadas. Se o cristão quiser se relacionar com Deus da maneira correta, não tem como a não ser que ele ame de forma correta. Deus e amor são inseparáveis. Por isso que a carta de João é uma carta que exorta aos cristãos, nesses 2022 anos de igreja, que nós devemos, como objetivo de vida, nós pregamos em vídeos anteriores isso, o objetivo supremo é a gente cada vez mais imitar a Jesus Cristo. Isso é possível por quê? Porque a semente da palavra de Deus, que carrega o DNA de Deus, e João fala aqui no último capítulo, por meio do Espírito que ele nos deu, por meio da ação do Espírito Santo, isso é possível. O quê? Que nós possamos imitar a vida de Cristo. Sermos regenerados pela palavra, recriados. Jesus mesmo falou, as minhas palavras são espírito e vida. Então, a presença da palavra de Deus preserva o cristão de pecar, de tomar decisões erradas. O grande problema, irmãos, é que muitos cristãos pensam que Deus é uma espécie de um mordomo poderoso, um gênio da lâmpada, que está ali pronto para satisfazer as nossas necessidades, satisfazer os nossos desejos, como se ele estivesse ali para cumprir os nossos desejos, como se fosse um mordomo. Por incrível que pareça, muitos pensam dessa forma. Então, pede-se muitos milagres. Senhor, meu casamento está péssimo, meu casamento está acabando, venha salvar meu casamento. Senhor, minha vida financeira é um caos. Eu tenho devedor por tudo que é lado, a minha vida é um caos, venha salvar minha vida financeira. Meu relacionamento com meus filhos é péssimo. Aí, hoje em dia, você tem aí igrejas que fazem campanhas de 7 dias, de 10 dias, de 15 dias, e sacrifícios no altar, enfim, vários artifícios não bíblicos, onde a única coisa que precisaria era obedecer à palavra de Deus. Se o seu relacionamento, se você amasse a sua esposa como Cristo ama a igreja, como está lá na carta aos Efésios, e se a esposa fosse submissa ao marido, submissão não significa servidão, significa uma cooperação, um respeito à autoridade do marido, os casamentos seriam maravilhosos. Se você não desobedecesse a palavra, né, e gastasse muito mais do que você ganha, sendo fiador de si próprio, a Bíblia alerta o perigo de você ser fiador, você não teria uma vida financeira caótica, se você vivesse como você ganha. Se você não escondesse a educação que você tem que dar, a disciplina que você dá para os seus filhos, certamente você não teria relacionamentos tão difíceis à medida que esses filhos crescem. Eu vejo pais que pedem aos filhos coisas mínimas, né? Fazer o dever de casa, arrumar o seu quarto, e os filhos não fazem essas coisas, e os pais se cansam, acabam fazendo essas tarefas para os filhos. Isso aí não ajuda em nada, irmãos. Não ajuda em nada. E isso é totalmente contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque, olha só, queridos, Deus nos deu a liberdade de escolha, o dom do livre-arbítrio. Isso é um dom, é um presente que Deus deu para a humanidade. E esse dom, Deus é um dom como é que a palavra correta é irrevogável. Irrevogável. Deus deu esse dom. Esse dom, por seu turno, traz responsabilidade.
A liberdade de escolha que nós possamos fazer, Deus respeita sempre, mesmo que essa liberdade de escolha vá contra a vontade de Deus, ou que venha trazer problemas para nossas vidas. Deus respeita nossas escolhas. Deus chegou para Adão e falou: olha, você pode comer todas as árvores, frutos de todas as árvores que estão no jardim, exceto essa. E disse para ele o que iria acontecer se ele desobedecesse. E sabia que Adão iria desobedecê-lo, e Adão o desobedece. E Deus respeitou isso. As consequências foram extremamente trágicas para a humanidade, e continuam sendo, mas Deus permitiu. E a liberdade de escolha, para Deus, é algo inalienável. Então, o que acontece, irmãos? Como nós não conhecemos a palavra de Deus, como nós temos essa dificuldade de amar o nosso semelhante, a tendência é que o nosso coração seja um coração cada vez mais duro, um coração cada vez mais resistente às coisas do Espírito Santo de Deus. E a gente vê esse exemplo na vida do próprio Faraó, né? Quando Moisés várias vezes se aproxima do Faraó, está lá no livro de Êxodos, e fala para o Faraó: olha, Deus está ordenando que liberte o seu povo. E Faraó vai resistindo, e faz uma declaração enfática: eu não conheço o seu Deus. Essa realidade de Deus, para mim, não existe. E qual foi a consequência disso? Ele foi castigado pela sua obstinação. E o castigo qual foi? Destruiu a sua própria nação. E em cada geração surgem milhões de faraós, irmãos, de seres humanos, inclusive cristãos, que acham que podem ultrapassar os limites que Deus estabeleceu, usando a sua liberdade, fazendo aquilo que lhes apetece. Algumas vezes, por pouco tempo, pode parecer que estão sendo bem-sucedidos, mas no fundo estão enganando a si próprios, irmãos. Por quê? O final sempre será triste. Quando a gente está contrário à vontade de Deus, o final é triste. É importante que o cristão entenda que nós não funcionamos sem Deus, sem obedecer à vontade de Deus. Por isso que Jesus ensinou a oração: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. A vontade de Deus tem que prevalecer, irmão, sempre nas nossas vidas. O homem perfeito, Jesus de Nazaré, lá no Getsemane, sabendo que estava chegando o momento da sua morte terrível de cruz, ele fala para o Pai, para Deus, e fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Porque a vontade de Deus é sempre a melhor possível, é sempre boa, é o melhor para nossas vidas. Então, nós como cristãos precisamos entender isso. O imperador Nabucodonosor, que foi o maior imperador da antiguidade, ele chega a um ponto que ele teve que aprender na carne, por duras penas, né? Ele chegou a perder o seu juízo mental, até entender que o céu comanda tudo, irmãos. Tudo. Tudo. O nosso livre-arbítrio é um privilégio. Claro que é um privilégio. Mas ele traz responsabilidade em reconhecer que esse livre-arbítrio, antes de tudo, veio do próprio Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não quis que a gente fosse robôs, e sim optasse em amor em seguir a sua vontade. É isso que João está falando. Então, o cristão tem o dever, querido, de reconhecer a vontade de Deus. Tem dever. A palavra de Deus, e à medida que você faz a vontade de Deus, e ele está falando aqui basicamente duas, né? Reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e entregar sua vida a Jesus Cristo, e amar o seu semelhante, essas duas vontades, que se estiverem presentes na nossa vida, cada vez mais humanos nós vamos nos tornando. Todo dia nós somos assaltados com notícias horríveis que pessoas estão fazendo, né? Feminicídios que não param de crescer, suicídios que não param de crescer. Nós estamos vivendo cenários complicados atualmente.
Então, esses cenários podem se tornar piores quando a gente acha que nós somos uma espécie de deuses, né? Que podemos fazer tudo aquilo que tiver na nossa cabeça, que a nossa vontade tem que prevalecer. E aí, irmãos, eu vou usar uma palavra dura. No fundo, a gente vira uma besta humana, como um faraó. Né? O faraó, com toda a sua majestade, devido à sua teimosia, ao seu coração duro, ao não reconhecer a autoridade de Deus, com todos os seus palácios, com todas as suas riquezas, com todas as suas pirâmides, se tornou um exemplo para a humanidade de um homem tolo e deplorável, que afundou todos que estavam ao seu redor. João, um ancião de quase 100 anos de idade, que conviveu com Cristo, ele sabe que o coração humano é instável, que o coração humano tem muita dificuldade de entrar em conexão com Deus, que o coração humano tem muita dificuldade em viver pela fé. A fé não se baseia naquilo que você está sentindo, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ouvir e colocá-la em prática. Nós temos muita dificuldade, a gente se baseia muito naquilo que a gente está vendo, ouvindo e tira nossas conclusões. Por isso que é muito fácil o ser humano ser manipulado. E devido a essa dificuldade, João então está propondo uma nova abordagem. Ele fala, olha, apesar de toda essa instabilidade que a nossa natureza carnal tem, e graças à presença do Espírito Santo em nós, eu proponho uma nova abordagem para você se aproximar de Deus. Qual é? Ame o seu próximo. Nenhuma teologia, irmãos, nenhum conhecimento bíblico, nenhum seminário, nenhuma faculdade, nem mestrado, doutorado, pós-graduação em qualquer coisa que envolva teologia, assuntos bíblicos, conhecimento de Deus, pode superar o valor de um coração amoroso. A Bíblia fala que o amor cobre multidão de pecados, é verdade. Por isso aqui no verso 23, quando ele fala, este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Esse é o estilo de vida que Deus quer de nós. Crer no Senhor Jesus, crer é, antes de tudo, imitá-lo, obedecê-lo e amar o próximo. Crer na natureza, no caráter de Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o único ser no universo que está numa relação correta com Deus. Ninguém no universo esteve nessa relação, nem poderá estar. Só poderemos estar quando chegar o momento dele vir e nós sermos como ele é. Só ele pode revelar Deus para a humanidade. Só ele é o salvador de nossas vidas. Só ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele, baseado nisso, lá em João capítulo 13, no verso 34, quando Judas toma uma decisão, quando o diabo entra em Judas, e eu falei nos últimos vídeos que essa possessão de Judas não tem nada a ver com essas possessões teatrais e folclóricas que a gente vê em algumas igrejas pentecostais e aparece muito em televisão. Judas não botou mão para trás, Judas não falou com voz diferente, não falou com palavrão, não, ele de forma consciente, educada, se ausentou, ninguém percebeu e foi vender Jesus e o traiu com um beijo. Na hora que Judas sai, Jesus vira-se para os seus discípulos, você pode ir lá no capítulo 13 de João, e ele fala, agora eu vos dou um novo mandamento, sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros. E como nós precisamos, irmão. Nesse ano de eleição que vai vir aí, como nós precisamos botar isso em prática. Porque a coisa está feia, irmãos. A falta de amor está cada vez mais galopante. Então, queridos, é o único modo de sermos discípulos. Tudo está interligado. Tudo está ligadinho. Aí João vem em seguida falar da questão do nosso coração nos condena, né? Da nossa consciência nos condena.
Isso é lindo, irmãos, é lindo demais, é lindo. Ele está colocando a questão da culpa e da consciência, que ela pode tomar um efeito destrutivo em nós já pregamos isso anteriormente aqui. Né? O nosso coração está nos condenando, inevitavelmente isso vai acontecer de vez em quando. Passaremos por essas crises de consciência, quando as nossas atitudes levam a isso. Mas aí João está replicando, olha, uma grande verdade confortadora, irmãos. Deus é maior que nossos corações. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece os nossos pecados mais íntimos, irmãos. Mas Deus também conhece o nosso amor. Deus conhece também os nossos desejos. Deus conhece aqueles gestos de nobreza que a gente às vezes anela ter, mas nunca teve oportunidade de exercitar. E nunca teve oportunidade de se expressar. Deus conhece o arrependimento que nós sentimos quando nós fazemos coisas erradas. Às vezes a gente nem verbaliza, mas o nosso coração fica compungido. Deus sabe. Deus conhece os nossos sonhos, que muitas vezes a gente não tem condição de realizar. E olha só, queridos, é tão lindo isso, é tão confortador, tão maravilhoso, que a sua amplitude de conhecimento de Deus, graças a esse conhecimento do que passa nos nossos corações, é uma amplitude de simpatia, de amor e de compreensão, em aceitar aquilo que fizemos e aceitar aquilo que a gente nem fez, que só era um anelo lá no nosso ser. Era só um sonhozinho, a gente queria fazer. Os seres humanos julgam os outros pelas suas ações. Né? E é assim, a lei existe para julgar atos, né, que os seres humanos cometem. Mas Deus não, Deus julga as intenções do coração. Somente Ele pode julgar os nossos anelos que não se chegam a concretizar, os sonhos que nunca se realizam. Tem uma passagem linda lá quando o rei Salomão está dedicando o templo, né, que ele construiu, está lá em 1 Reis capítulo 8, ele fala uma frase fantástica, ele fala, o meu pai Davi sonhava em construir essa casa para Deus, esse templo para Deus. E Deus falou, através do profeta Natan, falou para Davi, eu sei que você tem isso no seu coração, que você queria construir um templo para mim. Eu aprovo a sua intenção, mas você não vai construir, Davi, porque você foi um homem que derramou muito sangue. Será seu filho que vai construir. Mas só o fato de você ter tido esse desejo no seu coração foi muito bom. Olha como Deus é bom, irmão, como Ele reconhece isso em nós. Tem um provérbio francês que diz o seguinte, quando a gente conhece tudo, a gente tem a capacidade de perdoar tudo. É lindo, né? Tem alguns filmes que eu já vi, eu já até recomendei aqui em vídeos anteriores. Teve um filme que me impactou bastante, de uma cineasta libanesa, Nadili. Esqueci o sobrenome dela, o nome do filme é Cafarnaum, né? O nome da cidade que Jesus viveu e praticou seus milagres, na Galileia. Cafarnaum, que é uma história que se passa no Líbano, onde uma família extremamente pobre, os pais extremamente pobres, acabam praticamente vendendo seus filhos, né, para homens maus. Aí você fica, puxa vida, por que os pais fizeram uma coisa dessa? Mas aí Nadine mostra naquele filme que a vida miserável que eles levavam era tanta que não tinham outra solução. Não tinha outra solução. Então, às vezes, a gente fica pensando, olha, você teve o privilégio de nascer numa família equilibrada, numa família cristã, talvez você nunca teve problema em obter alimentos, né? Você talvez estudou em bons colégios, enfim, você teve oportunidade na vida, agora se coloca no lugar daqueles seres humanos que moram em favelas miseráveis, em lugar daquelas crianças que têm pais viciados em drogas, que têm pais completamente desequilibrados, que às vezes violentam as crianças. Esse ser humano vai crescer no mundo como? Como ele vai poder ser julgado, irmão? Se eu e você estivéssemos no ambiente daquele, talvez a gente não fizesse diferente do que eles possam fazer. Por isso que não compete ao ser humano julgar ninguém. Ninguém. Esse julgamento, só para ser justo, somente Deus pode fazer, porque Ele conhece todos os corações. A lei dos homens julga pelas obras,
Mas Deus não faz isso. Deus nos julga conforme as profundas emoções dos nossos corações. E se nessas emoções Ele descobre um rastro de amor, um rastro de bondade. Olha, irmãos, João está dizendo que a gente pode entrar confiadamente na presença de Deus e levar nossas necessidades, que Ele vai atender. Ah, irmão, que é lindo. Mesmo que nosso amor seja fraco, mesmo que nosso amor seja imperfeito, porque o conhecimento perfeito, irmãos, só Deus tem. Pertence somente ao nosso Deus. E Deus não é para que a gente sinta terror, mas sim que a gente sinta um santo temor de amor. Essa é a nossa esperança. Então, que a gente não se deixe acusar pela nossa consciência, porque Deus é maior. E que nós possamos usar o nosso livre-arbítrio para cumprir o mandamento que Ele nos dá. Amar o próximo como a nós mesmos. Essa é a vontade que Deus tem para nossas vidas. Né? É isso que o nosso querido amigo João está nos ensinando. Que Deus abençoe sua vida. Amém?